Então, gente, boa noite, paz do Senhor. Todos bem? Vamos dar início à nossa aula para que possamos, então, entender um pouco mais sobre a teologia sistemática, o estudo acerca de Deus, né? Eu quero dar as boas-vindas aí a todos que estão conectados conosco. Temos aí o Ariel Natan, que está aí estudando. Deus abençoe sua vida. Eu creio que nós vamos ter uma noite agradável. Bom, eu creio que todos aí já estão aqui, já podem iniciando a nossa aula. Vamos começar com a nossa oração, né? Para que possamos desenrolar. Hoje nós estaremos estudando nosso livro Introdução à Teologia, de maneira objetiva. Nosso encontro é único, então isso significa que a semana que vem já estaremos estudando uma outra disciplina. Eu até fiz uma mudança na grade. Teoricamente nós iríamos estudar escatologia, mas decidi estudar com vocês história da igreja, já que é para dar sequência ao assunto que nós vamos estar abordando aqui. Então nós vamos hoje falar um pouco sobre introdução à teologia e a semana que vem falaremos sobre história da igreja. Começaremos essa discussão sobre história da igreja, tá bom? Então vamos nessa, em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor e graça, eu quero nessa noite louvar o Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade, meu Deus, por sua graça em nossas vidas. Eu acredito muito, meu Pai, na ação do teu Espírito. Eu acredito no poder da sua palavra. Eu acredito, Senhor, que o Senhor pode falar aos nossos corações. Cada pessoa que se conectar, cada pessoa que estiver conosco, cada aluno, cada visitante, que possa, de uma maneira poderosa, ser abençoados por Ti. Em nome de Jesus Cristo, permaneça conosco no decorrer dessa aula. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, glória a Deus. Para quem não me conhece ainda, e parece que tem um visitante aí, sou o pastor Patrick Ribeiro. Nós vamos dar início à nossa aula de introdução à teologia. Então, a pergunta inicial é: o que é teologia? Será que você já se fez essa pergunta? Quando alguém falou para você, quando você disse para alguém que estava estudando teologia, alguém já te perguntou o que seria isso? Do que se trata? Qual a abordagem? Enfim, então é sobre isso que nós falaremos hoje nessa aula, para que você possa compreender. Vamos iniciar aqui falando sobre o que Paulo nos diz em Efésios capítulo 3, verso 14 ao 20. Ele diz o seguinte: por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, a fim de que possais compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios a inteira plenitude de Deus. Nesse verso, Paulo ele está dizendo que está orando a Deus em favor dos Efésios, para que Deus, por graça, pudesse operar na vida dos Efésios as seguintes situações. Primeiro, para que ele pudesse conceder que esses irmãos de Éfeso fossem robustecidos com poder pelo Espírito no homem interior. O que é robustecidos? Que eles fossem robustos, cheios com poder. Primeira coisa que a gente precisa compreender, e nós vamos falar logo mais à frente, é que ter teologia não vai te fazer ser um homem de Deus. Ter teologia não vai te fazer ser um exímio pregador do Evangelho. Não, ter teologia contribui,
mas não significa que vai te fazer ser um homem cheio do Espírito de Deus, ou um homem ou uma mulher, né, robustecida, porque o que faz assim é estar cheio do poder. Tudo começa com o poder de Deus. A obra do Senhor, ela é feita e ela precisa, para ser feita, o poder, o dínamo de Deus. Então, primeira coisa, o primeiro objetivo pela qual Paulo orava pelos Efésios, que eles fossem robustecidos em poder, no homem interior. E esse poder traria aos Efésios o quê? Compreensão, quando Paulo diz aí, ó, a fim de que possais compreender. Então, a primeira coisa é que esse poder no homem interior traria a compreender. Porque há uma diferença de conhecer e de compreender. É tanto que Paulo vai dizer, para que possais compreender e conhecer o amor de Deus. Tem gente que conhece o amor de Deus, mas não compreende. Ok? Você pode ter acesso a informações, ter acesso ao conhecimento, mas propriamente não compreendê-lo. Então, Paulo está dizendo para que possais compreender e conhecer o amor de Deus. Esse amor que é tão grande que excede o entendimento. Então, uma das coisas que às vezes as pessoas pensam é que estudar teologia, ele vai conseguir compreender tudo sobre Deus. E, na realidade, nós não conseguimos entender tudo sobre Deus, porque o Deus ele é tão grande, nós vamos falar sobre isso hoje, que excede a nossa capacidade de entender, beleza? Então, para que possas compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios da até a inteira plenitude de Deus. Então, Paulo está orando para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, concedesse poder aos Éfesos, para que esse poder pudesse gerar compreensão, conhecimento, e que pudesse, aqui, ó, para que pudesse ser cheios da plenitude de Deus. Então, para que esse poder trouxesse um enchimento da plenitude de Deus no coração dos Efésios. Então, quando nós estudamos teologia, nós temos como objetivo compreender, conhecer e ser cheios da inteira plenitude de Deus. É o que nós estaremos falando hoje. Você possa ser cheio dessa plenitude, desse conhecimento. Então, diz aí o pastor Richard Baxter, ele é autor do livro O Pastor Aprovado, ele vai dizer o seguinte: aquele que busca conhecimento com o propósito de se exibir para as pessoas, torna-se sinônimo de vaidade. Aquele que busca conhecimento com o intuito de ensinar outras pessoas, torna-se sinônimo de amor. Mas aquele que busca conhecimento visando aplicar o conhecimento adquirido em sua própria vida, torna-se sinônimo de sabedoria. Eu quero, nesse momento, perguntar a vocês qual o objetivo que vocês tinham em seu coração, e ainda têm, pela qual está levando vocês a estudar teologia? Vaidade, amor ou sabedoria? Qual o objetivo? Se for para se exibir, vaidade. Se for para ensinar outros, amor. Se for para aplicar na vida de vocês, sabedoria. Qual a definição? Compartilha aí. Então, nesse processo da teologia, a gente precisa, como toda outra matéria, aprender a sua definição. Então, o termo teologia vem de duas palavras do grego. Boa, Cris. Cris diz ensinar e aplicar na minha vida. Show. O termo teologia vem de theos, Deus, e logos, que é palavra. Então, logo, nós podemos concluir que teologia é a doutrina de Deus, ou melhor dizendo, teologia é o estudo sobre a palavra de Deus, né? O estudo da palavra de Deus. Assim, podemos aplicar de uma maneira bem
objetivo aqui, teologia é estudar acerca da palavra de Deus, é aprofundar seu conhecimento na palavra de Deus. Alex Miharanza, ele vai dizer o seguinte: a doutrina de Deus e suas relações com o universo. Ele define teologia dessa maneira: a doutrina de Deus e sua relação com o universo. Teologia, então, retrata desse estudo acerca de Deus, acerca da sua relação conosco. Essa definição ela pode ser aplicada na nossa vida, não apenas com a teologia de estudar o ser de Deus, como nós vamos ter aqui uma matéria, já era para ter estudado aqui, mas nós vamos estudar à frente, doutrina de Deus, que é sobre a pessoa de Deus. Mas a teologia ela vai nos dar essa visão mais ampla, não apenas entendendo que existe apenas a teologia, como nós falamos, a teologia cristã, né, a teologia sobre Cristo, ou a teologia judaica. Como no nosso material, nós temos diversas teologias, a budista, a hinduísta, porque todas elas têm um ensino acerca dos seus deuses. Então, a teologia, de uma maneira mais universal falando, ela não é apenas uma teologia cristã. Teologia cristã é uma dentre outros tipos de teologia, tá certo? Então, a teologia é o estudo acerca de Deus, podendo esse Deus ser o Deus dos judeus ou dos cristãos, e é o mesmo, né? O nosso, ou o Deus hindu, Buda, ou outro assim que alguém que adore. Então, não seria recomendável dizer que teologia tem como alvo conhecer de forma total e completa Deus, porque isso é impossível. Como eu falei, Deus ele transcende, né? Ele vai além da nossa compreensão, além da nossa capacidade de compreender. Deus é infinito, ele é insondável, ele é soberano, e é impossível um homem finito querer conhecer tudo acerca de um Deus infinito. Então, nós precisamos compreender que estudar teologia é estudar aquilo que a nossa compreensão humana consegue compreender acerca desse Deus soberano. Tá certo? Então, é uma definição clara que a gente precisa entender. Acerca do seu papel, é levar quem estuda teologia a ter um encontro, né, com Deus, conhecê-lo mais. Gente, uma coisa é você saber acerca de algo, no aspecto do que o que alguém lhe diz. Por exemplo, uma coisa é você saber sobre o Silvio Santos, o que escreve sobre ele, o que fala sobre ele, sobre a vida dele. Outra coisa é você conhecê-lo diariamente, né? Você sabe que ao conhecer, ao conviver com alguém, ao aprofundar, você vai descobrir coisas que não eram públicas quando você apenas ouvia falar dele através de uma pessoa. A teologia é uma jornada construída através de relacionamento. Eu não sei se vocês têm observado, nós já temos estudado bastante, nós já passamos mais de um terço das matérias desse primeiro curso, dessa primeira parte do curso, e você já percebeu que nós estamos falando sobre tudo, já falamos bastante sobre a relação de Deus com o seu povo, como ele os tratou. Já estudamos sobre o Antigo Testamento, toda a divisão do Antigo Testamento, já estudamos a divisão do Novo, falta agora a parte de Apocalipse, né? Mas em relação à biografia, à história e às cartas, já estudamos. Então, toda essa relação de Deus com Israel, do Antigo Testamento, essa relação de Deus conosco no Novo Testamento, ela é, como posso dizer, debulhada, né? Debulhada quando você estuda teologia. Você escafuncha, como diz um termo na minha região, você escafuncha tudo. Então, aquilo que foi estudado, aquilo que foi produzido de conhecimento acerca de Deus, a teologia vai te trazer essa reflexão, para que você não baseie a sua fé em cima do achismo, mas que se baseie a sua fé
em cima verdadeiramente de quem é Deus e de como ele contribui para o seu bem. Então, nós precisamos compreender que estudar teologia é entender a como Deus se manifestou aos homens através de uma relação de intimidade em seu Filho. Deus se revelou a nós, e se ele revelou a nós, cabe a nós aprofundarmos nessa revelação, no conhecimento dessa revelação. Então, uma coisa que é muito bom dizer aqui, que o estudar teologia não pode ser encarado como apenas um instrumento de pesquisa, sabe? Nessa tentativa de especular e de conhecer Deus mais profundo. Mas é um instrumento de construção de relacionamento. Então, à medida que eu vou conhecendo acerca de Deus, eu vou aprofundando meu nível de intimidade com Ele. Ok? Intimidade se constrói através de uma relação pura, íntegra, propositiva, intencional, né, nesse sentido, e onde nós podemos ter uma jornada do desconhecido para o conhecido, uma jornada entre a distância da proximidade para a proximidade. A teologia nos fornece muitos subsídios para isso. Então, se nós não buscarmos na teologia uma relação íntima com Deus, nós não vamos sair do academismo, né? dessa relação engessada de professor-aluno. Deus é muito mais do que um professor. Embora que ele veio e ele é mestre, ele é o nosso Senhor, e estudar acerca de Deus precisa desenvolver-se espiritualidade. Então, a teologia não pode ser estudada de maneira crua, de maneira pragmática, no aspecto de uma relação acadêmica, né? Mas de uma relação de intimidade, de espiritualidade. Colocar paixão e colocar fervor em tudo que formos estudar, por mais complexo que seja o tema. Nós precisamos cultivar um ambiente de espiritualidade no estudo da teologia. Não podemos lidar com a teologia de maneira monótona. Então, precisamos buscar essa relação. Assim, a teologia sem espiritualidade vai tender-se a nos transformar em enciclopédias ambulantes, cheio de informação, mas sem experiências com Deus, sem um relacionamento com Ele. Você já ouviu aquelas pregações cheias de conhecimento? O camarada fala em grego, expõe, nosso conhecimento nato, mas sem poder, sem uma experiência espiritual, é meio que frio, né? Até porque estamos pregando sobre um Deus que é espírito, e nós estamos falando ao espírito das pessoas, a pregação tem que ser espiritual. Agora, a espiritualidade sem a teologia pode desembocar em uma fé alienada, que é o que a gente vê hoje. A gente vê muita espiritualidade sem profundidade. E aí é um problema, porque nós aí vamos ter uma geração de pessoas levadas por vento de doutrina, pessoas que falam em línguas estranhas, pessoas que profetizam, pessoas que têm toda essa paixão, esse fogo, porém o ensino é pobre. Hoje à tarde eu estava até comentando com minha cunhada aqui que nós precisamos compreender que a vida cristã ela é sobre dois pés. E esses dois pés é o que Pedro disse, de crescimento, graça e conhecimento. Se faltar um dos dois, nós vamos ser cristãos mancos. Nós vamos mancar. Espiritualidade sem conhecimento nos transforma em pessoas apáticas, em pessoas frias, crua e morta. Porque a letra, ela mata, certo? Quando eu falo a letra mata, eu estou falando que a pessoa que negligencia
uma vida espiritual para viver apenas uma vida de conhecimento, você vai percebendo que essa pessoa vai se tornando enrijecida com o passar do tempo, fria. Então é necessário dosar espiritualidade e conhecimento. Uma pessoa apenas cheia de espiritualidade, sem conhecimento, é uma pessoa cheia de paixão, mas uma pessoa que não vai conseguir trazer profundidade para a sua comunidade. Beleza, gente? Nesse contexto aqui. Então, o que nós precisamos entender é que, ao contrário do que muitos pensam, o estudo da teologia não nos restringe apenas a requisitos intelectuais e acadêmicos. A teologia é uma tarefa para todos que precisa desenvolver na sua vida cristã, desde que ela esteja alicerçada em pilares espirituais também. Então, não é um meio de se destacar entre os sábios, entendidos. Teologia não é para poder você usar como seu troféu para expor para as pessoas, mas estudar teologia não é apenas para buscar uma certificação de teologia, mas buscar uma relação mais próxima e íntima com Deus. Tem pessoas que pensam que a intimidade com Deus só se conquista com oração. Tem que ter oração, mas não pode descartar a busca do conhecimento acerca do Deus que você serve. A teologia nos leva ao encontro da graça de Deus e não nos afasta dela, ao contrário de alguns. Eu me lembro que quando eu fui fazer teologia, eu encontrei um senhor que pregava, um evangelista, ele disse: rapaz, não mexe com isso não, você é um jovem cheio de Deus, e quando você começar a fazer esse negócio de teologia, você vai perceber que você vai perder tudo isso. Teologia tende a deixar as pessoas mais frias. Eu falo que teologia, ela tende a nos deixar os cristãos mais seletivos. Isso não é ruim, não. Selecionar o que se ouve. Porque quando você não tem o conhecimento, você ouve de tudo. E você tem a tendência de absorver tudo como verdade absoluta. Você tende a achar que aquilo que está sendo pregado é coisa de Deus, porque a santa mulher de Deus está pregando, ou o santo homem de Deus está ensinando. Mas até santo homem de Deus tem hora que tende a falar besteira. Vamos dar um exemplo que tem na Bíblia, quando Paulo repreende Pedro pela sua defesa acerca da questão da circuncisão. Santos homens de Deus falaram da parte de Deus, mas também falaram da sua própria parte. Isso é importante ser frisado aqui, tá bom? É importante ser dito. Então, a teologia nos aproxima. A teologia não é apenas um exercício da intelectualidade, mas também é uma forma de nos aproximar através da espiritualidade, o exercício da espiritualidade. Segundo o blog, né, o monagismo, ele vai dizer o seguinte: professor e teólogo Saulo Portela, no seu título, ele diz o seguinte: estudar teologia não é uma área segregada à academia teológica. Não pertence à esfera de intelectuais maçantes que se preocupam em descobrir e firmar termos técnicos incompreensíveis aos demais mortais. Não é o monopólio daqueles que escrevem livros meramente para adquirir a respeitabilidade e a admiração de seus colegas docentes. Nem pertence a mosteiros anacrônicos que procuram se aproximar de Deus, distanciando-se do mundo que ele criou. Mas é a tarefa de todas as pessoas. O que é isso? Teologia não é uma área do saber ocupada por grandes intelectuais capazes de falar nas suas oratórias palavras bonitas do grego, do aramaico, do hebraico e começar a trazer um discurso pragmático, teológico. Não. Teologia é uma forma de servirmos ao reino de Deus de uma maneira mais qualitativa, no que se refere ao ensino. Como você vai ensinar algo que você não conheceu?
Por mais que nós falamos que Deus chamou, que Jesus chamou, melhor dizendo, a pescadores iletrados, eles poderiam ser iletrados, mas eram conhecedores da verdade. Pedro vai fazer uma citação do livro do profeta Joel. Como ele sabia dessa citação? Você acha que foi o Espírito Santo que foi ali e colocou no coração de Pedro tudo o que ele disse? Você acha que quando o Espírito Santo entra na pessoa, é como se a pessoa entrasse em transe e tudo que ela falasse ali é só fruto do poder do Espírito e não há ali uma ação em concordância com o conhecimento já adquirido por aquelas pessoas? Óbvio que não. Nós temos a ação do Espírito Santo, mas ele não anula o nosso conhecimento. Pelo contrário, o Espírito Santo usa-nos o conhecimento que nós já temos para poder falar às pessoas. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos faria lembrar do que nós havíamos aprendido. Então, estudar teologia não anula a ação do Espírito Santo, pelo contrário, o Espírito Santo usa o que nós conhecemos para, assim, então, fazer a obra através do que já temos de conhecimento. É importante pensar assim, é importante ver isso aqui. Então, o estudo da teologia é uma tarefa que não é apenas para pastores e líderes. Estudar teologia é para toda a igreja. Quando nós pensamos em um curso de teologia para a nossa comunidade, nós pensamos em um curso de teologia que desce para a nossa comunidade de fé. Os pilares essenciais que cada um de nós tínhamos que conhecer acerca de Deus, mas que fosse acessível, um custo acessível, exatamente para que essas pessoas pudessem ter condição de ter acesso a essas informações. É por isso que a igreja precisa mobilizar-se e incentivar para que as pessoas façam e estudam a palavra de Deus. Então, erramos quando não nos esforçamos à leitura, à reflexão, ao estudo das Escrituras. Jesus nos adverte que, em sua palavra, que precisamos crescer na graça e no conhecimento, porque a falta deles nos leva ao erro. Ele disse que nós erramos porque nós não conhecemos. Também erramos quando nós não sabemos interpretar o que ele diz. E saber interpretar tem a experiência transcendental, espiritual, sim, mas tem ainda conhecimento humano, que é o que vocês estão adquirindo no curso de teologia. Então, estudar teologia, que é o tema desse primeiro momento, porque devo estudar teologia, é um momento onde buscamos analisar cuidadosamente diversas correntes teológicas que surgem e que já surgiram. Quando nós ouvimos alguém falar, precisamos atualizar a Bíblia. Quem não tem um conhecimento da palavra, recebe isso como uma verdade. Entende? Quantas pessoas você acredita que receberam isso como uma verdade? Que a Bíblia precisa ser atualizada. Que a Bíblia não está dentro do padrão da sociedade de hoje. Então, isso nós só conseguimos combater se buscarmos o conhecimento. Então, é uma reflexão das Escrituras acompanhada de oração, humildade e, principalmente, submissão ao Espírito Santo. Precisamos ter os elementos para que a nossa teologia não seja meramente informativa, mas principalmente transformadora. Precisamos entender que não basta apenas conhecer, temos que conhecer e ter poder. E o poder vem através da oração. É a oração que nos dá o subsídio para que possamos desenvolver uma teologia espiritualizada e uma teologia aprofundada em relacionamento com Deus. Quando eu falo que a teologia é um mecanismo para que você cresça em relacionamento com Deus, é porque a teologia sem oração é incompleta. Porque a oração nos ajuda a desenvolver o relacionamento dessa intimidade. Então, não podemos viver uma vida espiritualizada apenas focada na razão. Precisamos ter uma razão focada na espiritualidade.
colocar a espiritualidade e a racionalidade lado a lado e caminharmos nessa jornada. Beleza? Precisamos ter essa oração e essa vida de comunhão com Deus. A fé é outro princípio que a teologia não é para minar a sua fé. Tem pessoas que falam que quando mais elas estudam, mais ela fica confusa. Mas a gente precisa entender que a teologia não é para trazer confusão. Ela é para trazer luz a partir do momento que você estuda. A teologia é complexa porque nós somos, em alguns momentos, preguiçosos e nós não procuramos entender. Nós vamos falar sobre alguns conceitos teológicos daqui a pouco, e um deles é quando há divergência de posicionamentos teológicos, porque a Bíblia tem os dois posicionamentos ali claros, e a gente às vezes só entra nesse conflito porque a gente não conhece, que é normal ter posicionamentos até dentro da própria Bíblia que parecem se divergir. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, a teologia vai nos ajudar a desenvolver a fé. A teologia, ela vai nos transformar em pessoas que muitas vezes não gostavam de falar, não gostavam de conversar, em pessoas intrépidas, pessoas que vão poder ter argumentos saudáveis para justificar a sua fé. A teologia vai cumprir um papel dando possibilidade de conhecermos, né, o Senhor e desfrutar da sua maravilhosa graça revelada através das Escrituras. Então, esse dever da teologia nós precisamos compreender como igreja, né? Então, fechando aqui esse primeiro momento, é importante desenvolver um equilíbrio entre buscar a espiritualidade e buscar a teologia. Nenhuma das duas consegue viver uma fora da outra. Espiritualidade e teologia. Razão e fé precisam andar juntas, precisam ser submissas, devem estar de uma maneira focada em promover o crescimento individual e coletivo da comunidade, sem desfocar do seu propósito, da sua missão, que é anunciar o reino de Deus. Ok? Então, eu quero falar exatamente dentro desse contexto, que nós temos diversos ramos da teologia, e nós vamos falar de algumas, mas nós não podemos esquecer que a teologia antropocêntrica ela acaba sendo racionalista, desprezando a Bíblia, busca a razão humana. É o que nós vamos ver hoje, essa teologia focada nos interesses humanos, tendo a ter esse contexto aí de adaptar a Bíblia para o contexto humano. E aí nós não podemos cair nesse erro, tá? O erro de podermos achar que a Bíblia que precisa se adaptar à nossa realidade, à nossa necessidade, e não nós nos adaptarmos a ela. Então, é necessário olhar a fé, olhar a razão como mecanismo que caminham junto com a espiritualidade, e fé e razão não são inimigas, elas são amigas que nos conduz a lugares certos, a destinos certos. Então, é necessário compreender isso aí, essa sintonia entre fé e razão. A fé você compreende, a razão você compreende, e pela fé você acredita. Na razão você compreende, e pela fé você acredita. É importante ter conhecimento, estudo, é importante ter espiritualidade. Tem pessoas que às vezes desprezam o estudo, desprezam a teologia, achando que não precisa de teologia, mas vamos olhar bem. Lucas, o evangelista, por mais que ele pudesse ter o Espírito Santo, foi através da sua teologia que ele transmitiu as verdades acerca de Cristo até hoje. Ele estudou acerca de Cristo e escreveu em seu livro. É necessário ter essa sincronia, é necessário ter esse momento. Não, bom, quando eu falei há pouco sobre esses termos divergentes que acontecem dentro da própria Bíblia, por exemplo,
Trindade. Tem pessoas que acreditam na Trindade, outras não. Você acredita na Trindade? Porque é algo bem complexo quando você vai falar sobre Trindade para algumas pessoas. Por mais que a maioria acredite em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando vai explicar a Trindade é um desafio. Porque nós falamos que é 3 em 1. Mas como pode ser 3 em 1 quando nós olhamos em Mateus 4 e nós vemos Jesus sendo batizado nas águas, o Espírito Santo descendo do céu como uma pomba, e uma voz lá do céu, a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Espera ainda. 3 aparições simultâneas no céu, entre o céu e a terra que foi no ar, e na água do Jordão, onde Jesus estava batizando. Aí se eu falo que Jesus é Deus, e Deus e Jesus é Espírito Santo, os 3 são um, como pode ter os 3 atuando de maneira separada no mesmo tempo? Percebe? Mas, todavia, João capítulo 1 diz: veio para o que era seu, mas os que eram seus rejeitaram, mas todos terem o poder de serem filhos de Deus. Todos que o receberam, deu-lhe poder de serem chamados filhos de Deus. Nesse mesmo texto, que eu queria citar um pouquinho antes, quando João disse: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus no início, Jesus estava no início, Jesus se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o verbo que é Jesus. Então, nós vamos ter algumas situações que nós podemos chamar de silêncio da teologia, ou, um termo mais teológico, antinômio. O que é antinômio? É quando há divergências teológicas, porém essas divergências teológicas elas são comprovadas na Bíblia. Então, falar que Deus é 3, porém tem que comprovar na Bíblia? Tem. Falar que Deus é um Deus subsistido é 3, podemos dizer em 3, está aí um texto que fala, que mostra uma aparição trina de Jesus, de Deus, em 3 formas diferentes ao mesmo tempo. Então, é um antinômio que nós podemos classificar como os mistérios de Deus. É um mistério. Ninguém consegue explicar isso. Tem outros antinômios na Bíblia, tá? Não é, esse é apenas um, mas tem outros antinômios. Por exemplo, o antinômio escatológico. Uns acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Outros acreditam que ela não vai passar pela tribulação e vai ter o arrebatamento antes da igreja. Antes da tribulação. É um antinômio. Porque tem base para tudo, para esses 2 argumentos. E alguém falar qual está certo, qual está errado, podemos afirmar qual está certo e qual está errado. Existem bases. O fato é que, naquele grande dia, Deus vai se revelar. Seja de maneira como os amilenistas afirmam, ou seja, como os pré-tribulacionistas afirmam, ou a aliança. Então, nesse momento de antinominismo, ou nesse momento de divergência teológica, o que é recomendado? Flexibilidade. Entenda, não existe uma teologia perfeita. Não existe uma teologia 100%. Todas as teologias têm uma falha, têm um erro de pensamento, ou tem um pensamento incompleto. Todas elas, a presbiteriana, a batista, a do Brasil, a adventista, o que for, todas elas têm alguma coisa que precisa ser descartada. Mas todas também têm muita coisa legal e boa que precisa ser vivida. Cabe aí a maturidade de quem está estudando, não desprezar uma e nem outra, mas ouvir de tudo e reter o que é bom. Né? Então isso é importante. Então é ter humildade, é buscar o equilíbrio, que às vezes a falta de equilíbrio é um problema muito grande em ministérios. Porque tem pessoas que começam o ministério e param no meio do caminho só porque não teve o equilíbrio emocional suficiente para suportar aquela situação. Então é importante pensar nisso. Para que possamos compreender sobre essa questão do silêncio da teologia, nós precisamos entender que a nossa teologia ela tem dificuldade de interpretação em alguns pontos. Né?
Então é por isso que a gente tem que aceitar a soberania de Deus. Porque o mal vem para todos. Às vezes o ímpio prospera e o justo não. Por quê? Enfim, são situações que vão aparecendo e a gente precisa compreender. Quando nós olhamos sobre alguns perigos da teologia, nós temos que ter cuidado de não confundir teologia com filosofia. Nós temos aí um grande ícone da filosofia, que é Aristóteles, seus discípulos, Platão. E a gente precisa pensar, compreender. Qual a coerência entre filosofia e teologia? Qual a semelhança entre essas duas ciências? O que elas trocam de figurinha entre elas? Como elas se conectam? Como elas se relacionam? Como elas vivem dentro de uma da outra? Porque é importante dizer, não existe uma teologia pura, 100% pura, exceto a própria Bíblia, né? Mas toda teologia é baseada no entendimento de alguém ou de um grupo acerca da Bíblia. Isso é importante dizer. Toda teologia é baseada no aspecto importante, que é o conhecimento que alguém tem acerca da Bíblia. Então, qual é os seus aspectos? Né? Não podemos deixar que a filosofia penetre para corroer o conhecimento da palavra de Deus. Então, como toda teologia, ou como toda área da ciência, teologia também tem seus perigos. Né? Quando corremos risco de submeter nossa teologia ao crivo da filosofia, desprezando então a reflexão das escrituras, que é um grande problema. Eu já dei aula de filosofia, de religião, de história, e eu sei que muitos assuntos podem se cruzar, mas nós não podemos confundir teologia com filosofia ou sociologia. Não, podemos servir as pessoas, mas deixe que os filósofos assumam seu papel e façam, deixe que psicólogos assumam seu papel e façam, deixe que outras áreas desenvolvam nesse momento. Então é importante refletir isso aqui. Então, quando nós olhamos a mistura da filosofia com a teologia, nada mais vai surgir senão a pseudo-teologia liberal, que é quando teólogos abraçam a filosofia e aí começam a argumentar seus pontos de vista bíblicos, não na Bíblia, mas fundamentam na filosofia. E filosofia a gente sabe que é uma área da educação que está continuamente ensinando e aprendendo. A gente precisa ter cuidado aí para que nós não possamos nos correr o risco de entrarmos em filosofias vãs. Ok? Algum comentário aí, gente? Então, vamos lá. Como eu havia dito que a teologia, eu falei isso lá no início, nunca pode ser desvinculada da oração. Nunca pode. Um bom teólogo é aquele que começa o dia diante de Deus em oração, pedindo a Deus compreensão para estudar a Bíblia. Precisamos disso. Ter iniciativa, ter compreensão da responsabilidade que um teólogo tem. Um teólogo não é apenas uma profissão. Um teólogo é alguém responsável para transmitir a outros as verdades dadas por Deus. Não apenas transmitir a outros, mas defendê-la. É papel do teólogo defender a fé cristã. Eu vejo alguns movimentos ideológicos na TV e eu vejo que quando vai para defender seus movimentos ideológicos, eles fazem atrocidade. Mas quando nós temos que defender nos argumentos teológicos, nós ficamos parados. Não podemos desvincular a teologia da oração. A oração é fundamental, gente. Sem oração você não tem vida espiritual com Deus. Ok? Então, fazer teologia para satisfazer nosso egocentrismo é outro erro, outro perigo.
Tem muita gente que faz teologia não porque querem passar para outros, não porque querem ser cheio de Deus e ter uma vida melhor espiritualmente. Eles querem mostrar o que sabem. Eles querem mostrar conhecimento. Eles querem regurgitar, se esse é o termo, conhecimento nas pessoas. E isso não vai trazer mudança. Conhecimento por si só não transforma ninguém. Precisa ter a mão poderosa de Deus. Todo investimento é desperdício se a motivação não for servir a outros e a mim. A teologia tem que ter o objetivo de servir, porque senão você vira uma baleia espiritual. Primeira aula, primeira unidade, fechada. Conto com vocês agora para colaboração. Vamos lá, gente.